Animação. Pai e mãe seguram as mãos de filha pequena. Mãe segura um bebê de colo. Pai é encarcerado. Sua silhueta pensativa a chorar num banco de madeira. Homens a varrer o chão. Duas silhuetas usam máquinas de costura. Homem caminha para casa. Escrito na tela. Pena, substantivo feminino. 1. Sanção aplicada como punição ou como reparação por uma ação julgada repreensível. Castigo, condenação, penitência. 2. Sofrimento, aflição. Portão de uma penitenciária. Agente coloca algemas em preso através de portinha. Algo imposto, né? E dentro de uma lógica de vingança. Então, portanto, ela não tinha limitação. Jonatas Andrade, juiz auxiliar da presidência do CNJ. A um parente, a um filho, a um pai. Ou mesmo ser aplicada sobre o próprio corpo da pessoa. O princípio da imanência da pena, criado com o advento do iluminismo, da nossa idade moderna e contemporânea, muda isso para que a pena, em tese, pelo menos do ponto de vista jurídico, não passe da pessoa. José Luiz Moura Faleiros, desembargador do TJMG. Buscando em todo o sistema prisional brasileiro resgatar a dignidade da pessoa humana, que é um parâmetro de principiológico da Constituição Cidadã, segundo as palavras de Ulisses Guimarães, quando a promulga em 5 de outubro de 88. Nem sempre o sistema prisional possui, nos estados, equipamentos condizentes com a necessidade de valoração destes princípios. Então, o que tem sido feito, principalmente após o advento do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, é o aprimoramento das ações para que a dignidade da pessoa humana no sistema prisional seja de fato preservada e que a humanização ocorra de forma efetiva. Vinheta: efeitos da prisão nas famílias. Pessoa balança algemas frente à câmera. Esse membro do convívio familiar, acaba corroborando para que a unidade familiar e a estrutura também, enfim, acabe sendo drasticamente abalada. No caso, que o preso é o pai, ou a mãe, enfim, os filhos acabam... Wellington Caixeta, sociólogo. Também, com a prisão, uma vez que o fenômeno da prisionização, ele ultrapassa a pessoa do condenado. Faz com que a família seja privada da convivência da pessoa, que está privada de liberdade, impactando financeiramente e emocionalmente em todos os membros da família. A criança vai deixar Roberta de Ávila, psicóloga da Defensoria Pública do DF. Além de receber o estigma da sociedade, e isso vai impactar no desenvolvimento saudável dessa criança, do adolescente ou mesmo de um filho já adulto. O estigma é enorme para as pessoas privadas de liberdade e para os familiares também, que acabam levando uma vida similar à pessoa que está privada de liberdade. No senso comum, paira no ar. O pai daquela criança foi preso, aquela criança vive num meio familiar disfuncional. A probabilidade dela repetir aquela conduta é muito grande. Então, isso é o que paira no senso comum e o estigma com isso fica muito ampliado, a questão dos estereótipos, de como a gente pensa e sente acerca dessas questões. O fato de a pessoa ser familiar de preso não a torna, um criminoso. A gente precisa pensar em como amenizar os efeitos desestruturantes e tornar o sistema menos violento. Daí a gente tem que pensar em como as redes de enfrentamento ou mesmo as redes de atendimento, tanto às vítimas quanto aos familiares e às crianças que foram, de certo modo, impactadas, influenciadas, enfim, tanto pelo crime quanto pela prisão. Nem sempre as famílias têm acesso aos serviços de saúde, de assistência. Isso também traz um impacto muito grande nesse enfrentamento. Por isso a Defensoria está sempre atenta para assegurar esse acesso
né, aos direitos sociais, que são direitos básicos e fundamentais para assegurar esse enfrentamento e para que essa família, né, se autorregule emocionalmente também. É muito importante estar atenta à questão do sofrimento psíquico da família, né, sobretudo das crianças e dos jovens, para que isso seja acolhido e ressignificado, para ter um entendimento, inclusive, né, e um pertencimento de quem é aquele pai, de trabalhar valores, de ressignificar todo esse contexto, mas sempre ancorados também às políticas de assistência social. Em geral, esses núcleos familiares já são núcleos... Jonatas Andrade, juiz auxiliar da presidência do CNJ. De violências e de carências, e que tem, portanto, digamos assim, os seus laços de comunhão, de afeto comprometidos. Mas é evidente que a incidência adicional de um aprisionamento de um membro da família gera um agravamento desse esgarçamento sociofamiliar, digamos assim. Portanto, parte, né, não só do regramento interno nacional como interno, as regras de Mandela, que são regras internacionais acerca do aprisionamento, estabelecem a garantia, né, de que o indivíduo preso tenha uma convivência familiar. Vinheta: Importância do convívio familiar. O gênero, ele é muito impactante nessa questão. As mulheres privadas de liberdade, elas recebem menos visita do que os homens privados de liberdade, porque seus companheiros normalmente as abandonam diante dessa situação, ou suas mães ou outras filhas maiores precisam cuidar de outras crianças, circular esses cuidados, ou precisam trabalhar, e isso impacta na visitação. Então, são mulheres que, com certeza... Roberta de Ávila, psicóloga da Defensoria Pública do DF. Desse reforço, desse apoio psicológico, porque elas sofrem muito com a falta de visitação. E isso faz toda a diferença, né? Na sua saúde mental, no fortalecimento desse enfrentamento, para se trabalhar com a esperança, com projetos de vida. E elas sentem muita falta da família. A recuperação da pessoa que encontra-se no sistema prisional depende muito da referência externa. A maioria dos... José Luiz de Moura Faleiros, desembargador do TJMG. Referência familiar, referência laborativa, referência de amizades, né? Então ele fica dentro do sistema um pouco abandonado desses importantes segmentos externos. E o indivíduo, quando sai do sistema prisional, ele acaba reincidindo-se com uma enormidade, como os índices no Brasil evidenciam, publicados pelo CNJ, por falta dessa referência. A família é o primeiro agente socializador da pessoa enquanto sujeito. E a gente precisa dessa conexão social, dessa ancoragem, desse senso de pertencimento, sobretudo familiar e comunitário, para que a pessoa tenha a sua saúde mental fortalecida e enfrente melhor as dificuldades que são postas quando estão privadas de liberdade, para evitar um embotamento afetivo e agravamentos na saúde mental. Lei de Execução Penal. Artigo 41. Constituem direitos do preso. 10. Visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados. Segundo a teoria moderna, né? Jonatas Andrade, juiz auxiliar da presidência do CNJ. A penitência, a pena, ela se apoia em um tripé. O tripé que responsabiliza o agente, o pé, né, que protege a sociedade, e o terceiro que, assim, por conta das nossas crises prisionais, nós abandonamos durante um tempo, que é a restauração do indivíduo. Para essa restauração final, que é o fim último da teoria penitenciária, é essencial o envolvimento de todo o contexto familiar no processo. O Estado, ao retirar essa pessoa do convívio familiar, né, gera um impacto cá e lá. Né? Portanto, é preciso investir, já que o nosso fim último não é a punição pela punição, mas sim a restauração do indivíduo, investir neste seio, né, permitindo o relacionamento, incentivando, estruturando o relacionamento, e que nós possamos dar a assistência, especialmente psicossocial e jurídica,
para que aquela família, para que essa assistência incentive esse relacionamento preso, núcleo familiar. Na Defensoria, a gente tem um olhar ampliado para as pessoas privadas de liberdade e para os familiares, para as crianças, para todos que estão envolvidos. Por exemplo, eu posso te citar que na Defensoria, eu mesma já fui no sistema prisional, no Complexo Penitenciário da Papuda, realizar um exame de DNA, para a gente assegurar a questão da paternidade, dos direitos das crianças e dos familiares, ao reconhecimento da paternidade, ao convívio paterno. Tudo isso é estruturador para as famílias, para as crianças, e garante uma estabilidade emocional maior, desde que tudo isso seja muito fortalecido e trabalhado para que as crianças e as famílias entendam essas questões, essas diferentes dimensões que perpassam a situação, que pode ser transitória e que na lei de execução penal foca-se muito para uma progressão de regime, para a gente olhar para aquele sujeito como um sujeito de direitos e que precisa progredir. Então nós, enquanto Estados, precisamos fortalecer esses vínculos, fortalecer políticas públicas para alcançar os familiares e as pessoas privadas de liberdade para que essa situação, de fato, mude de forma efetiva. É fundamental pensar... Wellington Caixeta, sociólogo. Muitas vezes, a pessoa presa, ela deixou aqui fora filhos pequenos. Essa pessoa, ela era a principal mantenedora da família. E a família que fica aqui fora, seja esposa, filhos, enfim, acabam sendo deixados, abandonados, Então, é fundamental que se pense que essa pessoa que está passando por uma responsabilização penal, ela tem também obrigações sociais aqui fora e que ela precisa contar também com o Estado, para que quem está aqui fora não fique desamparado. Então, é importante, sim, que haja aparelhos públicos, mas também políticas públicas capazes de chegar até essas pessoas. O perfil do nosso preso, em geral, é nunca ter tido contato com outras políticas públicas. Quando ele se aproxima do Estado é pela via da polícia e do sistema de justiça criminal. Portanto, ele desconfia do Estado. É por isso que é preciso criar uma política sem condicionalidades e lateral que angaria a confiança dele até fazer a ligação dele e de seus familiares com as políticas públicas que são implementadas, as políticas públicas de emancipação social em geral, que são os escritórios sociais. Nós temos mais de 60 escritórios sociais hoje espalhados pelo Brasil, treinados com essa metodologia de não condicionalidades, ou seja, é uma atração pelo mérito, sem imposição de qualquer sanção, para que essas pessoas, ao fim e ao cabo, possam participar, junto com seus familiares, de um processo emancipatório. Nosso programa de promoção de renda e trabalho, ele estimula a remuneração, em geral, no momento anterior, digamos assim, esses trabalhos não eram remunerados, ou pelo menos não remunerados condignamente, mas faz parte, digamos assim, desse processo emancipatório que o apenado tenha a sua emancipação pela via do trabalho. Nós temos o auxílio reclusão, e nós temos muito especialmente, digamos, as nossas equipes de assistência psíquica, social, jurídica, fortemente incentivadas, estimuladas e qualificadas para incentivar esse relacionamento familiar. O processo de restauração, apesar da imanência da pena ou da não transcendência da pena, mas que se possa conspirar para uma restauração não só do apenado, como do próprio núcleo familiar. A gente verifica lá nesse atendimento itinerante e também nos atendimentos diários que as pessoas que têm o apoio familiar, elas estão mais fortalecidas, ao passo que as pessoas que não têm esse apoio estão mais fragilizadas, mais vulnerabilizadas. E nós, do psicossocial, da Defensoria,
também em parceria, né, com os equipamentos especializados de proteção nesse caso, né, e de intervenção, a gente faz esse fortalecimento, a gente faz esse contato com os familiares, a depender de cada situação, se é uma pessoa, se é um imigrante, se é uma pessoa idosa, se é uma pessoa com deficiência. Então, são vários recortes, são várias situações específicas que vão demandar diferentes intervenções e atuações interdisciplinares, né, para olhar para aquela situação, para fortalecer aquele enfrentamento e aquela mudança dessa realidade. Vinheta promovendo a ressocialização. O que tem sido feito para que, de fato, a dignidade do preso seja mantida ou seja resgatada e que os parâmetros de cumprimento de penas e de medidas socioeducativas por parte dos adolescentes infratores sejam humanizados. É essa a pretensão. E a pretensão de Minas Gerais tem tido, ao longo destes últimos anos... José Luiz de Moura Faleiros, desembargador do TJMG. Não apenas para o Brasil, mas tornou-se parâmetro internacional, que foi a implantação efetiva das unidades das APACs. Que essa APAC, como nós sabemos, começou em São José dos Campos, mas foi em Minas Gerais que ela tomou corpo, foi em Itaúna. Ela tem aproximadamente 50 anos e agora nós temos, de fato, APACs em Minas Gerais, tanto para os infratores do sexo masculino quanto do sexo feminino. E estamos atualmente implantando na unidade da APAC de Frutal, no Triângulo Mineiro, a APAC socioeducativa para os adolescentes. A APAC é parceira do Tribunal de Justiça, bem como da Sejus, PDPEM, nessa questão de ressocialização. Renata da Bessa, presidente da APAC, Betim, Minas Gerais. Minas Gerais, para custeio das atividades. Porém, a maior parte também é formada, o corpo da APAC, por voluntários. Então, nesse sentido, nós temos alguns funcionários contratados, mas os voluntários realmente são a alma da APAC desde a década de 70, com a sua instituição. Mas, em termos de ressocialização, a APAC é disciplina. Alguns vão falar que, mas é um presídio diferenciado porque tem regalias. Não, de forma alguma. Ao contrário, nós temos aqui uma disciplina rígida. E seguimos a Lei de Execução Penal, que é a 7210 de 1984. A APAC não é um direito de todo e qualquer indivíduo que esteja no sistema prisional. A APAC é uma opção, é uma oportunidade que o Estado, através do convênio com a FEBAC, oferece onde estão implantadas as unidades, e aqui em Minas Gerais são quase 50 unidades, para que o condenado possa se ressocializar de fato. De que maneira? Primeiro, o tempo em que ele passa no sistema celular, no sistema fechado, atrás da grade, para que fique claro, é de apenas 4 horas, obviamente descontando o período de sono em que ele é recolhido. Mas dentro da APAC, o indivíduo tem atividades educacionais. Nas APACs tem escolas, tanto do ensino fundamental, quanto do ensino médio, quanto do ensino universitário. Primordialmente no pós-pandemia, em que aumentou muito a oferta no Brasil de cursos de nível universitário à distância. Então, nas unidades APAC, nós temos pessoas estudando cursos de sociologia, de psicologia, de engenharia. São várias as opções que os detentos têm dentro das APACs. Nós temos aqui uma instrução número 3 da Vara de Execuções Criminais, e isso é geral para as APACs, porque ele deve ter vínculo familiar, que é a aproximação familiar, também está na LEP. Aproximação familiar, ou seja, pessoas que residem na comarca, seus familiares. Não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses também é um dos requisitos para vir para a APAC. E a condenação, porque não recebemos preso provisório, Ele deve estar já com a sua situação penal definida. E a carta que ele escreve dizendo que deseja, esse desejo de mudança e de transformação de vida através da ressocialização na APAC. Continuando a programação da APAC, nós temos aí o Sistema S. Então, temos vários cursos durante o ano. Diferente do que eu vejo no sistema comum, um dos diferenciais seria isso, porque o estudo é obrigatório. Nós tivemos aqui recuperandos que chegaram analfabetos e agora sabem ler, já estão estudando. Nós temos aqui
também uma escola dentro da APAC, recuperandos fazendo inclusive EAD, faculdade, né? Então é um motivo de grande alegria. Parceria inclusive com algumas empresas privadas que estão contratando recuperandos quando já com autorização judicial, estando no semiaberto, com autorização judicial para trabalho externo, algumas empresas contratam. Então temos recuperandos já trabalhando em algumas empresas que essas inclusive trazem um feedback demonstrando a vontade do recuperando de aprender, né? E essa disciplina que ele leva da APAC para o trabalho, isso faz diferença na vida dele e no mercado de trabalho para que ele seja ressocializado e reinserido. Tive a oportunidade, né, de vir para a APAC. Sou muito grato à APAC, sou muito grato Fabrício Amaral dos Santos às pessoas recuperando. que trabalham na APAC, né? Aqui está minha família, minha esposa, um dos meus filhos, né, que é o mais novo, ele é especial. E tenho mais 3 filhos que estão em casa. Então hoje eu tenho ciência, né, de tudo que a APAC me proporciona, o quanto a minha família depende de mim e o quanto eu sou importante para a sociedade e para minha família e para a APAC. Porque hoje a APAC conseguiu abrir os olhos, conseguiu mostrar um novo caminho, né? Talvez um caminho que a sociedade lá fora não mostra, um caminho que o sistema comum te faz você acreditar que não existe solução, te faz você acreditar que você é irrecuperável, que você não tem recuperação. Mas ao chegar na APAC, a primeira frase que a gente encontra é que aqui dentro entre o homem e o delito fica lá fora. Então, desde o momento que eu vi essa frase, eu passei a acreditar que eu não nasci com esse delito. Eu posso tirar ele onde eu quiser. O sistema APAC, para mim, foi uma das melhores Rosinalva coisas Barros que Silva, dona de casa. Né, na minha vida e na do Fabrício, eu creio, mas apesar das dificuldades de estar vindo, eu moro muito longe, né, mas muito bem recebida sempre, né, e para quem passou no sistema comum e sabe como que é, o sofrimento é muito grande e, como se diz, eu vi nele, né, a oportunidade, a mudança de conviver, né? A gente está num lugar sempre junto, podendo conviver junto, né? A mudança que a APAC tem feito na vida dele, tanto, né, como homem, nos pensamentos. Como nós temos estudado aqui a metodologia, não basta também só deixar de fazer o mal, é preciso nós fazer o bem também. Né? Levar essa metodologia, levar esse sistema para o mundo, para que todos conheçam, as autoridades, para que possam investir nesse sistema, que é isso que muda o homem. Não é só simplesmente falar que a população carcerária é quase 1 milhão, pode ser 1, 2 milhões, mas se não tiver um sistema que recupera, ele sempre só vai aumentar. Então nós precisamos sim desse sistema em mais lugares, para que pessoas venham acreditar verdadeiramente que elas podem mudar. Eu venho e vou embora tranquila, sabendo que ele vai estar bem. Em nenhum momento eu me preocupo, mas que ele saia daqui bem diferente, né? Como ele tem mostrado que ele tem mudado muito. Não é só apenas mais um dia preso, é apenas mais um dia que nós adquirimos força, conhecimento e experiência para que nós possamos viver lá fora, numa sociedade, né, para que nós possamos se reintegrar à sociedade como seres humanos novamente, como seres importantes, como todo mundo é. Hoje são 69 APACs no Brasil, já implantadas, e sendo que 49 estão aqui em Minas Gerais, né? Mas estamos recebendo aí visita de outros estados, bem como visita também internacional, né? Tivemos agora recente o ministro da Justiça do Paraguai. Então, são outros países querendo conhecer a metodologia e países que também já estão aplicando a metodologia APAC. Como eu disse, ainda timidamente, mas buscando realmente a metodologia a fundo da forma que é aplicada aqui no Brasil. Lá no sistema prisional, a demanda é grande de pessoas querendo ir para a APAC, né? Vão aqueles que têm melhor comportamento.
Então, dentro do sistema prisional, o indivíduo conquista, onde tem unidades da APAC, a sua transferência para esta unidade. Estando nessa unidade e praticando irregularidade, ele corre o risco de voltar para o sistema celular, para a penitenciária. E aí a punição é muito grande para ele, que está já com a consciência, né, bem lapidada dentro do sistema apaquiano. Com isto, a reincidência tem sido praticamente inexistente, praticamente nula, é baixíssima. O crime, ele é um divisor de águas na vida dessas pessoas, mas ainda que, né, Wellington Caixeta, as sociólogo. consequências sejam drásticas, ainda que a vida dessas pessoas seja profundamente abaladas, mas que existe possibilidade. Então, as redes de apoio têm um papel fundamental nessa transformação. Corremos um risco de ver todas essas políticas naufragadas se a gente não investir nessa restauração familiar e do indivíduo. Porque se colocar ele para a porta de fora, chegar lá fora, ele não tem um acolhimento. Jonatas Andrade, juiz auxiliar da presidência do CNJ. Condições, né, de uma emancipação, especialmente socioeconômica, ele vai retornar. Portanto, a família é fundamental também para o processo de não reincidência. Esse tema prisão é um gargalo no mundo. Mesmo o país mais feliz, que é considerado o país feliz, existe prisão, existe crime. E buscamos, sim, ser parceiro da justiça. Nós temos aí a prisão, tratamos com dignidade, recuperando, mas não perdendo de vista a finalidade punitiva da pena. Porta de metal se abre, revelando sala ampla de cortinas azuis e crucifixo na parede, onde recuperandos estão juntos de pé. 4 deles sentados tocam instrumentos. Créditos, direção Diogo Ramos, chefia de produção Tamires Amaral, chefia de reportagem Priscila Siqueira, produção Caio Baltas, roteiro e edição Flávio Mendes, assistente de produção Ana Rita Almeida e Marco Aurélio, imagens Adevaldo Xavier Souza, Francisco Cosme, Luz Oliveira, assistência técnica Adilson Moraes, Ariolino Júnior e Leonardo Fonseca, montagem e finalização Gilberto Tavares, direção de arte Sérgio Coelho Júnior, videografismo Rafael Duarte, núcleo de programação Rosa Paz, núcleo técnico Fábio Guedes, núcleo de produção de programas Flávia Soledade, gerência de serviços e infraestrutura Célio Ramos, gerência da gestão de conteúdo Viviane Yanai, coordenadoria de gestão da TV e Rádio Justiça Denilson Moraes, secretaria de comunicação social Mariana Oliveira.